Oi pessoal, vamos dar continuidade aí à leitura do livro Petroladrões, do Ivo Patarra, beleza? A gente vai ler hoje do capítulo 25º ao capítulo 28º, tá? O capítulo 25º chama-se Profissionais do Crime. André Vargas, Luiz Argolo e Pedro Corrêa desviaram milhões, pousaram na carceragem da Polícia Federal. As prisões de 3 políticos que mantiveram relacionamento com o doleiro Alberto Youssef deram novo gás à Lava Jato. Os ex-deputados André Vargas, do PT do Paraná, Luiz Argolo, do SD da Bahia e Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco, receberam voz de prisão em 10 de abril de 2015. Metido num dos primeiros escândalos do Petrolão, André Vargas foi obrigado a deixar o PT e ainda perdeu o mandato na Câmara dos Deputados. Luiz Argolo trocou o Partido Progressista pelo Solidariedade em 2013, antes de se encrencar com a investigação. E Pedro Corrêa, condenado por envolvimento no escândalo do Mensalão em 2005, perdeu o privilégio de cumprir pena em regime semiaberto. Como os outros dois, acabou na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Das 3 prisões, a de André Vargas importava mais. Foi acusado de embolsar comissões de contratos de publicidade no Ministério da Saúde e da Caixa Econômica Federal. Ricardo Hoffman, que atuava pela agência de publicidade Borg Lowe Propaganda e Marketing, preso durante a operação, teria aproveitado a influência de Vargas para obter contratos de propaganda com os órgãos federais. Pagou em troca. A BR, distribuidora subsidiária da Petrobras, era cliente da Borg Lowe. Conforme a Polícia Federal, 10% dos contratos de publicidade com o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal eram desviados para as empresas de fachada LSI Solução e Serviços Empresariais, com sede em São Paulo, e Limiar Consultoria e Assessoria em Comunicação, de Curitiba, ambas controladas pelo político e por seus irmãos Milton Vargas e Leon Vargas. Este último preso em 10 de abril. O contrato da Caixa Econômica Federal com a Borg Lowe era de 100 milhões de reais por ano. As empresas dos irmãos Vargas serviriam para o deputado do PT receber propina de contratos federais. Subcontratadas à Borg Lowe, repassavam o dinheiro por determinação de Ricardo Hoffman e Mônica Cunha. As seguintes produtoras tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados: Noise Studios, Luiz Portela Produções, Conspiração Filmes, Sagaz Digital, Zulu Filmes e BH Serviços de Comunicação. As empresas confirmaram que a LSI e a Limiar não prestavam serviços e confessaram os depósitos por orientação de executivos da Borg Lowe. O publicitário Ricardo Hoffman tornou-se delator da Lava Jato. Apontou que os repasses a André Vargas funcionavam como contrapartida à indicação de clientes e endossou que as empresas do deputado não prestavam serviços. Segundo Ricardo Hoffman, os pagamentos a Vargas eram ordenados por José Borg e Valdir Barbosa, executivos da agência. Uma planilha encontrada por agência Lava Jato na casa de André Vargas relacionava cerca de 200 pagamentos à LSI, num total de 3,2 milhões de reais. Entre os clientes estavam as produtoras Academia de Filmes e Conspiração Filmes. Esta última fez pagamentos da ordem de 226 mil reais. A O2 Filmes Publicitários, por sua vez, deu 311 mil reais à empresa dos irmãos Vargas. O pagamento foi feito em fevereiro de 2014, algumas semanas após a agência de publicidade FCB Brasil assinar um contrato de 110 milhões de reais com a Petrobras. A FCB Brasil e a Borg Lowe pertenciam ao grupo Interpublic nos Estados Unidos, um gigante no ramo da publicidade. A Borg Lowe detinha a conta publicitária do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Das maiores agências de publicidade e atividade no Brasil, a Borg Lowe recebeu 113 milhões de reais do Ministério da Saúde entre 2011 e março de 2015. É curioso que o Ministério da Saúde assinou o contrato em 31 de dezembro de 2010, último dia do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Imagine, leitor, a festa de fim de ano. Entre 2011 e 2013, André Vargas embolsaria 11,3 milhões de reais do dinheiro da publicidade no Ministério da Saúde. A Caixa Econômica Federal contratou a IT7 Sistemas da área de Tecnologia da Informação e repassou 50 milhões de reais à empresa em 2013. Ao todo, os negócios entre a Caixa e a IT7 somaram 87,4 milhões de reais, sendo 77,5 milhões efetivamente pagos. André Vargas e Leon Vargas controlariam a IT7. André Vargas era tido como padrinho da indicação do diretor de marketing da Caixa, Clauir dos Santos.
A IT7 manteve contatos com o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, vinculado ao Ministério da Fazenda. Declarou receita de 125 milhões de reais entre 2012 e 2013. Leon Vargas pediu no final de 2013 2,3 milhões de reais em dinheiro vivo. As entregas percorreram o caminho tortuoso de pagamentos da IT7 à Arbor Assessoria Contábil e à AJJP Serviços Educacionais, ambas da contadora de Youssef Meire Posa. Ela emitiu notas fiscais por serviços não prestados, justificando assim a dinheirama. Os 2,3 milhões de reais foram para André Vargas. Meire Posa responsabilizou-se por sacar a quantia. Vice-presidente da Câmara dos Deputados e secretário nacional de comunicação do PT, o político embolsou a soma no início de 2014. Os 13 irmãos paranaenses estiveram 28 vezes nos escritórios de Alberto Youssef em São Paulo entre junho de 2011 e fevereiro de 2014. A Ponte Condoleiro, o laboratório Labog em Química Final e Biotecnologia. Os três, André Vargas, Luiz Argolo e Youssef, tentariam um golpe no Ministério da Saúde na gestão do ministro Alexandre Padilha do PT de São Paulo. Forjaram a produção e a entrega de medicamentos ao governo para desviar milhões. Com os planos nas páginas dos jornais, o golpe não prosperou. Preso Luiz Argolo, o Solidariedade suspendeu a sua filiação. Desprezo pela justiça. Investigadores da Lava Jato estimaram de 20 mil a 200 mil reais os repasses mensais de Youssef a Argolo, dinheiro entregue no apartamento funcional do então deputado em Brasília. Além disso, havia 1,2 milhão de reais transferido ao parlamentar pela Arbor Assessoria Contábil. Arbor Assessoria Contábil, em 4 pagamentos. Como vimos, o Arbor era instrumento de Youssef para a emissão de notas fiscais frias. Tinha ainda, segundo as investigações, a Malga Engenharia, sociedade de Argolo e Youssef. A Polícia Federal rastreou 2,7 milhões de reais repassados ao político pelo doleiro entre 2011 e 2014. Luiz Argolo usou a própria mãe, Vera Correia, como laranja para embolsar dinheiro. O doleiro pagava contas de IPTU do político e até cadeiras de roda distribuídas na base eleitoral do baiano. Alberto Youssef bancou a compra de escavadeira e 2 tratores compactadores, no valor de 1,2 milhão de reais. Neste caso, a mãe do ex-deputado serviu como fiel depositária dos equipamentos. Ele os alugava. A venda de um terreno de Argolo ao doleiro justificaria um repasse de 60 mil reais a Manuelito Argolo, pai do ex-deputado. Tudo ajeitado por Youssef. Pedro Correia foi cassado em 2006. A proximidade com Alberto Youssef baseou-se no esquema de corrupção na Petrobras. O ex-deputado subtraíra 5,3 milhões da estatal, apenas em 2010. Mesmo investigado no escândalo do mensalão, o pernambucano esteve 23 vezes nos escritórios do doleiro em São Paulo. Aproveitaria contas da nora, de ex-assessores e de um funcionário de sua fazenda para receber propina da Petrobras. Declarou rendimentos de R$ 372.969,85 em 2012, mas recebeu créditos de R$ 952.182,97 naquele ano. Do juiz Sérgio Moro, abre aspas. Infelizmente, no Brasil, não raramente agentes políticos surpreendidos na prática de crimes graves, alguns até presos e condenados, mantêm surpreendente longevidade na vida pública, passando alguns a nela influir pelos bastidores, enquanto outros, de forma ainda mais assustadora, logram recuperar mandatos formais, fecha aspas. O despacho de juiz de Sérgio Moro tratou de Pedro Correia e do envolvimento do ex-deputado no mensalão. Abre aspas. As provas são no sentido de que estava envolvido no esquema criminoso que vitimou a Petrobras enquanto já respondia como acusado à ação penal 470 e que persistiu recebendo vantagem indevida no período mesmo respondendo o processo perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive durante o julgamento em plenário, o que caracteriza, em princípio, a acentuada conduta de desprezo não só à lei e à coisa pública, mas igualmente à justiça criminal e à nossa Suprema Corte, fecha aspas. A justiça sequestrou a residência luxuosa de 300 metros quadrados onde vivia André Vargas em Londrina, no Paraná, acusando-o de tê-la adquirido com recursos criminosos. O condomínio fechado era servido por piscina, quadras esportivas, brinquedoteca, espaço gourmet e pista de corrida. A casa foi comprada por R$ 980 mil, mas o deputado declarou apenas 500 mil no imposto de renda. O juiz Sérgio Moro salientou que o petista entregou R$ 363 mil em dinheiro vivo em troca do imóvel em 2011. Abre aspas. Trata-se de expediente usualmente utilizado para evitar rastreamento de dinheiro sem origem lícita. Fecha aspas.
Ao defender a prisão de Vargas, o juiz considerou que, em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e sofisticada, não há como não reconhecer presença de risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva para interromper o ciclo delitivo. Fecha aspas. E mais, abre aspas, a quantidade de crimes nos quais André Vargas se envolveu em relativamente curto espaço de tempo, pelo menos 4 esquemas diversos de corrupção e lavagem, é indicativa de habitualidade e profissionalismo na prática de delitos, fecha aspas. Sérgio Moro criticou a omissão do Ministério da Saúde ao não se pronunciar sobre supostos encontros entre André Vargas, o ministro Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e seu secretário executivo Carlos Gadilha. As reuniões discutiram a contratação do laboratório Labog, do magistrado, abre aspas. Agentes do Ministério da Saúde faltaram, aparentemente, com a verdade para com este juiz ao não revelarem todos os fatos envolvidos na aprovação da parceria, fecha aspas. Conforme a investigação, o Labog não dispunha de estrutura para prestar serviços ao Ministério da Saúde. As tratativas só avançaram por influência do deputado André Vargas. Em delação premiada, Alberto Youssef descreveu negociações com Alexandre Padilha. O ministro indicara um de seus coordenadores, Eduardo Jorge Valadares Oliveira, para cuidar do assunto. O termo de compromisso entre o Ministério da Saúde e o Labog foi suspenso com as investigações da Lava Jato. Leonardo Meireles era sócio do Labog. Em depoimento, a Polícia Federal afirmou que Eduardo Jorge Valadares Oliveira, diretor de produção industrial de inovação do Ministério da Saúde, articulou a parceria entre o laboratório EMS, o maior do país, e o Labog. O negócio renderia 134 milhões em 5 anos. 134 milhões de reais. Segundo Leonardo Meireles, André Vargas atuou para viabilizar a transação. Alexandre Padilha e Alberto Youssef reuniram-se no apartamento do deputado em 2013. De acordo com os investigadores, o Labog não dispunha de registro para operar e parecia empresa de fachada. Usaram-no para desviar dinheiro. Alexandre Padilha disse não se lembrar de encontro no apartamento de Vargas, em Brasília. Embarque no Transbaião. Agora, o relato de uma história que só poderia acontecer no Brasil. Refere-se ao Transbaião, um trem cultural que circulou na Bahia do então deputado Luiz Argolo, com projeto aprovado no Ministério da Cultura em 2012 e 2013. Apesar de totalmente gratuito para a população de baixa renda, o que motivou a autorização para a captação de 2,1 milhão de reais pela Lei Rouanet, só 54 convidados, escolhidos por Luiz Argolo, embarcaram no trem. Bandas de forró embalavam as viagens para comemorar as festas juninas no interior da Bahia. O Transbaião percorreu 13 cidades, redutos eleitorais do político, distribuiu ingressos para shows de artistas populares, promoveu consultas médicas e até cirurgias. Um vídeo de divulgação estimava em 20 mil, as consultas e em 2 mil as cirurgias. Entre os patrocinadores do Trem da Alegria estavam a Arbor Assessoria Contábil de Meire Posa, contadora de Alberto Youssef, e mais os seguintes: Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste Brasileiro e Governo da Bahia e Petrobras. A história de outro Trem da Alegria, ou melhor, Voo da Alegria, completamente sigiloso, foi revelada pelo jornal o Globo em 2 de abril de 2015. A construtora Norberto Odebrecht bancou viagem do ex-presidente Lula e amigos para Cuba, Estados Unidos e República Dominicana em janeiro de 2013. O deslocamento em jato da Líder Táxi Aéreo custou R$ 435 mil. As despesas ficaram por conta da DAG Construtora da Bahia, uma parceira comercial do Odebrecht, bem como a remuneração da palestra de Lula na República Dominicana na mesma viagem. Havia um convidado especial a bordo, perfeitamente integrado aos amigos de Lula, Alexandrino Alencar, denunciado no curso das investigações do Petrolão como o agente da Odebrecht responsável por pagamentos de propina no exterior. Pagamentos de propina no exterior, aliás, levaram a Justiça Federal do Paraná a decretar em 24 de abril de 2015 o bloqueio de 153 milhões de reais da Engevix Engenharia. Além da construtora, a ordem judicial citou Gerson Almada, executivo da empresa, e a Jackson Empreendimentos Holding da Engevix. A decisão da juíza Gisele Lenk, da 2ª Vara Federal de Curitiba, atendeu medida cautelar do Ministério Público Federal. Calculou-se o valor do bloqueio com base em repasses de propina crescidos de multa. Além dos repostos em outros países, beneficiando envolvidos no Petrolão, a Engevix teria celebrado contratos simulados com empresas de fachada controladas por Alberto Youssef. Assinou com a consultoria do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, com vista a saldar comissões atrasadas. Entregou somas em dinheiro vivo no escritório de Youssef e levou quantias a locais indicados pelo Doleiro e por Paulinho. Outra fornecedora da Petrobras que voltou a ocupar espaço no noticiário político foi a multinacional holandesa SBM Offshore.
dona de plataformas para exploração de petróleo alugadas à estatal brasileira. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Jonathan David Taylor, ex-diretor da SBM, relatou a entrega de farta documentação à Controladoria Geral da União. O executivo trabalhara 8 anos na multinacional. Os papéis indicavam o pagamento de 139 milhões de dólares ao lobista brasileiro Júlio Faerman, dinheiro para subornar funcionários da Petrobras e obter contratos com a companhia brasileira entre 2007 e 2011. Conforme Jonathan David Taylor, os compromissos da SBM com Faerman chegaram a 225 milhões de dólares. Os depósitos a Júlio Faerman seriam feitos em conta da Beanfair Offshore das Ilhas Virgens Britânicas. Um repasse de 31 milhões de dólares foi detalhado. 3 transferências somaram 4,6 milhões de dólares. Pagaram comissões relacionadas à plataforma P57, inaugurada pelo presidente Lula durante a campanha para eleger Dilma Rousseff em 2010. Segundo Jonathan David Taylor, Henry Tagger, um ex-diretor da SBM, revelou que Júlio Faerman cobrava 3% dos pagamentos recebidos pela multinacional da Petrobras, dos quais distribuía 2% e embolsava 1%. Em alguns casos, as comissões ilegais alcançavam 4 ou 5% dos contratos. Jonathan David Taylor acusou a CGU de só abrir processo para investigar o pagamento de suborno da SBM Offshore a funcionários da Petrobras após a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Com isso, evitou-se notícias desfavoráveis durante a campanha da presidente. Gestões e consultorias. Ligado à multinacional japonesa Toyo Setal, Júlio Camargo contou à Polícia Federal em 8 de abril de 2015 que, a seu pedido, o ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, atuou junto ao presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, em defesa de um modelo de contratação que beneficiava a Toyo Setal. Júlio Camargo requisitou o serviço de José Dirceu numa segunda ocasião para solucionar problemas na execução de um contrato com a PDVSA, a petroleira da Venezuela. Ao todo, Júlio Camargo disse que se reuniu com José Dirceu cerca de 20 vezes em seu escritório ou em sua residência. O executivo da Toyo Setal relatou que o presenteou com garrafas de uísque e de vinho, além de prestar avião para viagens. Como veremos, não foram empréstimos. No depoimento de delação premiada, Júlio Camargo mencionou o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Diz que ambos conversaram sobre o setor portuário. O político indagou se haveria disposição da Toyo Setal por meio de um banco japonês de obter financiamento em projetos em portos brasileiros. Em caso positivo, Cunha prometeu fazer gestões para a contratação da multinacional japonesa. Júlio Camargo omitiu aspectos importantes das relações que manteve com José Dirceu e Eduardo Cunha no submundo da política. Virão em seguida. O Ministério Público Federal decidiu investigar um contrato de R$300 mil entre a Galvão Engenharia e a JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu. O documento foi assinado em 25 de junho de 2009, uma semana após a Petrobras contratar a Galvão Engenharia por R$568 milhões para uma obra na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Em troca de consultoria e assessoramento comercial, o contrato estabeleceu que a JD receberia pagamentos mensais de R$25 mil durante 12 meses. Vice-presidente da Camargo Corrêa, Eduardo Emelino Leite, confessou que a empreiteira pagou R$110 milhões de propina para obter contratos com a Petrobras entre 2007 e 2012. O delator da Lava Jato informou que R$63 milhões foram repassados à diretoria de serviço de Renato Duque e R$47 milhões à diretoria de abastecimento de Paulo Roberto Costa. Para o vice-presidente da Camargo Corrêa, o suborno na faixa de 1% a 2% dos valores contratados era considerado custo pelas empreiteiras e tornava-se insignificante em contratações de centenas de milhões de reais. O acordo de Eduardo Leite com a Justiça tornou-se público em 17 de abril de 2015. A Força-Tarefa da Lava Jato registrou, assim, parte do termo de colaboração do vice-presidente da Camargo Corrêa no trecho que faz menção a João Vacari Neto, tesoureiro do PT, nos depoimentos prestados entre os dias 6 e 13 de março de 2015. Eduardo Leite relatou que João Vacari o procurou por volta de 2010, dizendo que tinha conhecimento por meio da área de serviço da Petrobras, que a Camargo Corrêa estava atrasada no pagamento das propinas relativas a contratos com a Petrobras e solicitou que a propina atrasada fosse paga na forma de doações eleitorais em montante superior a R$10 milhões. Fecha aspas. O presidente da Camargo Corrêa, Dalton Avancini, também fez acordo de delação premiada divulgado no mesmo 17 de abril. Confessou o pagamento de R$10 milhões em troca de obra na refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos, em São Paulo. Júlio Camargo repassou a propina em 2011. Usou a empresa Piemonte para simular a prestação de consultorias. Dalton Avancini citou 32 contratos firmados entre a Camargo Corrêa e a Petrobras desde 1997. Salientou que após 2007, 10 contratos com as obras de 3,8 bilhões de reais na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco,
foram conquistados mediante repasses de propina. Entre os negócios fraudulentos estavam obras no gasoduto Caraguatatuba, em Taubaté, em São Paulo, construção da sede da Petrobras em Vitória, Espírito Santo, com vidros importados da Bélgica, unidade termoelétrica de Cubatão, em São Paulo, e a refinaria Henrique Lage. Conforme Dalton Avancini, Alberto Youssef indicou a empresa Sanco Cider, parceira, da Camargo Corrêa, para repassar 31 milhões de reais em comissões indevidas. Denunciou o ex-presidente da empreiteira, Antônio Miguel Marques, por ter mantido o contrato de 20 milhões de reais com Júlio Camargo, que envolveu pagar propina à diretoria de serviço de Renato Duque. Dalton Avancini mencionou ainda repasse de 3,6 milhões de reais, sobre o qual recebeu informação de Leonel Queiroz Viana, ex-diretor de óleo e gás da Camargo Corrêa. O dinheiro fora repassado pela Sanco Cider em troca de uma obra na refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná. Outros executivos da Camargo Corrêa citados pelos dois relatores, João Auler, que já estava preso, Paulo Augusto Santos Silva, diretor de óleo e gás e o autor da proposta para dar mais eficiência aos repasses de propina, e Marcelo Bizordi, vice-presidente de Relações Institucionais. Este, designado a reunir-se com João Vacari Neto e combinar a doação oficial de 10 milhões de reais ao PT, que pagaria a propina devida pela empreiteira. Em seu depoimento, Dalton Avancini confirmou a existência do cartel de empresas organizado para conseguir preços altos nas obras da Petrobras. Quem o capitaneava era a construtora Norberto Odebrecht, a maior em atividade no Brasil. O líder informal da organização era Ricardo Pessoa, dono da UTC Engenharia. Entre as empresas influentes figuravam Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão e Camargo Corrêa. Dalton Avancini e Eduardo Leite, réus por corrupção ativa, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, concordaram em pagar 5 milhões de reais de multas cada um. Ambos foram autorizados a voltar para casa com tornozeleiras eletrônicas, o que os impediria de fugir do país. Capítulo 26. Ninho de Baratas. 6 condenados a pagar 18,6 milhões de reais por desvios em obras da refinaria Abreu e Lima. O juiz federal Sérgio Moro condenou 6 pessoas por envolvimento nos desvios de dinheiro público ocorridos nas obras de construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Além delas foram sentenciados Paulo Roberto Costa, o Paulinho, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e o doleiro Alberto Youssef, operador do Partido Progressista. Márcio Andrade Bonilho, da Sanco Cider, Valdomiro de Oliveira, da MO Consultoria, e Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e Pedro Argesi Júnior, sócios do laboratório Labog, deveriam indenizar a Petrobras em 18,6 milhões de reais. A quantia ressarciria a estatal e a compensaria pelas perdas sofridas em Abreu e Lima. Sentença publicada em 22 de abril de 2015, todos condenados por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Não se modificaria a situação de Paulinho e Youssef com a justiça devido aos acusos de delação premiada. Os outros receberam condenações leves, variando de 4 a 6 anos de prisão, exceto Márcio Andrade Bonilho e Valdomiro de Oliveira, ambos condenados a 11 anos e 6 meses de prisão. Conforme a denúncia do Ministério Público Federal, a Camargo Corrêa pagou 113 milhões de reais à empresa do grupo Sanco Cider entre 2009 e 2013. Do total, 26 milhões de reais repassados à MO Consultoria, controlada por Alberto Youssef, pela qual se transferiu propina ao exterior a agentes públicos e políticos envolvidos no Petrolão. Sérgio Moro não decretou as prisões. Os condenados poderiam recorrer em liberdade. Em despacho, o juiz defendeu a delação premiada. Abre aspas. Crimes não são cometidos no céu e, em muitos casos, as únicas pessoas que podem servir como testemunhas são igualmente criminosos, fecha aspas. A prisão preventiva de João Vacari Neto, decretada pelo juiz Sérgio Moro, ocorreu no bojo de mais uma acusação contra o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Ele teria se servido de uma editora ligada à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, braço sindical do PT, para embolsar propina de empreiteira contratada pela Petrobras em nome da organização partidária. Em 15 de abril de 2015, dia da prisão, o partido anunciou o afastamento do tesoureiro. Note-se bem, Lula e o presidente do PT, Rui Falcão, reuniram-se por quase 3 horas para engendrar a estratégia de que o próprio Vacari decidira deixar a tesouraria. E como? A quem desejavam confundir. Vacari estava preso, incomunicável, longe do alcance de Lula e Falcão. Joia da coroa, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Cibá Machado, do Acre, definiu a prisão do tesoureiro do partido. Eu acho que é uma prisão política. Além da prisão preventiva por tempo indeterminado, a justiça interrogou a mulher do tesoureiro, Giselda Rousier de Lima, na residência do casal, e decretou a prisão temporária da cunhada Marice Corrêa de Lima por 5 dias. Não localizada, consideraram-na foragida.
Procurador da Força Tarefa da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, justificou a medida contra Vacari. Antes de ser o tesoureiro do PT, ele já era investigado por desvios de dinheiro da Bancop, Cooperativa Nacional Habitacional dos Bancários de São Paulo, em benefício do partido. O Ministério Público denunciou o rombo de 100 milhões de reais na Bancop, acusou Vacari criminalmente, do procurador, abre aspas. Verificamos um comportamento reiterado, indicando desvio de valores para agremiações políticas. Esta reiteração era o motivo principal da prisão para a garantia da ordem pública. Fecha aspas. Vacari fora citado por intermediar propina de contratos da Petrobras por 5 delatores da Lava Jato: Paulo Roberto Costa, o Paulinho, Alberto Youssef, Pedro Barusco, Eduardo Ermelino Leite e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Segundo Mendonça Neto, que atuava pela Toyo Settle, Vacari o orientou a repassar parte das comissões indevidas à editora gráfica Atitude, administrada por sindicatos filiados à CUT. Mendonça Neto mencionou 2,5 milhões de reais em pagamentos à editora entre 2010 e 2013. O Ministério Público Federal identificou 1,5 milhão de reais em repasses no período. Vacari determinava que a Toyo Settle efetuasse as transferências da editora na forma de anúncios simulados à Revista do Brasil. Distribuída a 48 sindicatos. Conforme o Ministério Público, a editora mantinha programa de rádio e um site, o Rede Brasil Atual, resultado da sociedade entre o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Em delação premiada, Mendonça Neto afirmou não saber se os anúncios foram publicados na Revista do Brasil. A Toyo Settle não se interessava por eles. Pagavam propina pura e simplesmente dos procuradores, abre aspas. Tenham os anúncios sido realizados ou não, o fato é que eles se trataram de um mero artifício, uma simples formalidade para simular uma causa para o recebimento de uma vantagem indevida por João Vacari em nome do Partido dos Trabalhadores, fecha aspas. Por meio das empresas Tipo Ana e Project, a Toyo Settle fez 14 depósitos mensais à editora no valor de 1,5 milhão de reais entre 2010 e 2013. Em decorrência da campanha eleitoral, de 2010, a editora gráfica Atitude e a CUT foram punidas por fazer propaganda considerada irregular em favor da Dilma Rousseff. A multa do Tribunal Superior Eleitoral em 2012 totalizou 15 mil reais. Mais uma vez, evidência de que a eleição da presidente da República se beneficiou de dinheiro desviado da Petrobras. Além das denúncias relacionadas a Vacari, havia o agravante do enriquecimento ilícito de sua mulher, Giselda Rouzier de Lima, da sua filha Nayara de Lima e da cunhada Marice Correia de Lima. No caso de Giselda, a investigação constatou que ela recebeu depósitos abaixo de 10 mil reais entre 2011 e 2014. Os valores picados teriam a intenção de passar despercebidos dos mecanismos de controle financeiro. Somavam 322 mil reais. Não havia identificação sobre os autores dos depósitos. Exemplo, a mulher do tesoureiro recebeu 4 depósitos de 2 mil reais cada, mais um de 1.500 reais cada, em 12 de dezembro de 2013. Só naquele dia, 9.500 reais. Ao todo, entre 2008 e 2014, Giselda Rouzier de Lima recebeu 583 mil reais não identificados. O patrimônio da filha de Vacari, Nayara de Lima, cresceu 724 mil reais entre 2012 e 2013, incrementado por doações da mãe e da tia, Marice Correia de Lima. Para os procuradores, havia indícios de que o tesoureiro usava a mulher e a filha para ocultar patrimônio ilícito. É o tal negócio, já que mexia com tanto dinheiro para o partido, por que não separar um pouquinho para a filha e para a mulher? Afinal, quem notaria? Do despacho do juiz Sérgio Moro ao defender a prisão de João Vacari Neto, abre aspas, em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e sofisticada, não há como não reconhecer a presença de risco à ordem pública a justificar a prisão preventiva para interromper o ciclo delitivo, fecha aspas. Marice Correia de Lima entregou-se à Polícia Federal 2 dias depois da prisão do tesoureiro. Defendeu-se dizendo que estava em viagem no Panamá, onde representou como coordenadora financeira uma confederação sindical de trabalhadores e trabalhadoras das Américas. O Panamá, conhecido paraíso fiscal, foi usado em transações financeiras internacionais por protagonistas do petrolão. A cunhada de Vacari era suspeita de trabalhar como mula para ele. A título de indenização em 2011, Marice Correia de Lima declarou recebimento de 240 mil reais do PT. O partido a compensou por danos morais. Motivo? Ela foi exposta à imprensa em 2005 por ter servido como emissária da legenda para levar 1 milhão de reais em dinheiro vivo a Coteminas, do então vice-presidente da República, José Alencar. Viajar a Minas Gerais a fim de pagar uma dívida
da campanha eleitoral de 2004 à empresa, saldada, claro, com recursos de Caixa 2. Segundo a história absolutamente fantasiosa para os procuradores, os R$240 mil evitaram que Mariz Corrêa de Lima processasse o PT. Estranhamente, o autor do pagamento em parcelas de R$20 mil mensais foi o deputado e advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo. Detalhe: a prestação de contas do partido não registrou os repasses ao escritório de Luiz Eduardo Greenhalgh. De qualquer forma, o acordo serviu para justificar a compra do apartamento no condomínio Solares, no Guarujá, em São Paulo, por R$200 mil. A cunhada o adquiriu em 2012. Originalmente, um bem da cooperativa Bancop, dirigida por Vacari, o imóvel foi vendido à OAS por R$432 mil, um ano depois. Em seguida, a construtora o comercializou a um terceiro por R$337 mil. Como já informado, o apartamento de Mariz Corrêa de Lima ficava no mesmo condomínio em que o ex-presidente Lula possuiria uma cobertura triplex. Segundo os suspeitos dos procuradores da Lava Jato, o negócio do Guarujá serviu para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos, tratando-se de possível vantagem indevida paga pela OAS a João Vacari Neto. Fecha aspas. Atitude, excelência e notas frias. Reportagem da revista Veja abordou a relação entre Lula e Léo Pinheiro, presidente da OAS. O ex-presidente teria solicitado à construtora, uma reforma no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, em São Paulo. Suposta propriedade de Lula, o imóvel registrado por R$1,5 milhão estava em nome de Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente. A história vai dar pano para a manga. A reportagem relatou que, a pedido de Lula, a OAS incorporou prédios inacabados da Bancop, como do condomínio Solares, no Guarujá, e que Lula solicitou a Léo Pinheiro ajuda a Rosemary Noronha, a ex-chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo, tida como namorada do ex-presidente. Como se sabe, Rosemary Noronha foi afastada do cargo no rastro de um escândalo de corrupção. Graças a um pedido de Lula, a OAS, o marido de Rosemary, João Batista, conseguiria um bom emprego. Em depoimento à CPI da Petrobras, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, representante da Toyo Seton, afirmou em 23 de abril de 2015 que foi orientado por Renato Duque, diretor de serviço da Petrobras, a procurar João Vacari Neto. Motivo: o pagamento de propina ao PT por meio de doações financeiras ao partido. De acordo com a delação, João Vacari Neto acertou parte das contribuições ao partido em 2008, 2 anos antes de ser nomeado oficialmente tesoureiro da legenda. Mendonça Neto confessou que deu R$4 milhões ao PT entre 2008 e 2011. Segundo ele, a corrupção era generalizada nos contratos da diretoria de serviços. Além de Renato Duque, mencionou o envolvimento do gerente Pedro Baruschi e de Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto relatou cerca de 10 encontros com João Vacari Neto para acertar repasses de propina. O juiz Sérgio Muras acolheu denúncia do Ministério Público Federal e, em 30 de abril de 2015, abriu ação penal contra Renato Duque e João Vacari Neto. Acusou-o de lavagem R$2,4 milhões, quantia transferida por Mendonça Neto em nome da SOG, a Settle Óleo e Gás. A editora gráfica Atitude, oriundos de acertos indevidos com a diretoria de serviços, o dinheiro foi entregue a pedido do tesoureiro do PT. Conforme a acusação, os R$2,4 milhões foram repassados em 24 operações ocorridas entre abril de 2010 e dezembro de 2013. A soma tinha origem em contratos da Petrobras na refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Com o intuito de conferir uma justificativa econômica aparentemente ilícita para os repasses de propina, portanto, as empresas do grupo Toyo Seton, SOG, CETEC e Seton assinaram contratos com a editora ligada ao PT. Da conclusão da força-tarefa da Lava Jato, abre aspas, a gráfica jamais prestou serviços reais às empresas do grupo Seton, emitindo notas frias para justificar os pagamentos, fecha aspas. Os procuradores solicitaram a devolução dos R$2,4 milhões, mais indenização de R$4,8 milhões aos cofres públicos. A investigação revelou que, além dos R$2,4 milhões, a editora gráfica Atitude, por intermédio de Mendonça Neto, a Revista do Brasil, embolsou R$1,7 milhão em anúncios publicitários do governo federal da seguinte forma: Petrobras, R$872 mil, Banco do Brasil, R$364 mil, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, R$215 mil, Caixa Econômica Federal, R$176 mil, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, R$58 mil e Correios, R$47 mil. Explorador mor da República. Após meses de expectativa, a Petrobras divulgou o balanço financeiro de 2014. Reconheceu perdas de R$6,2 bilhões em decorrência do esquema de corrupção que vigorou entre 2004 e 2012. Além disso, as contas publicadas em 22
de abril de 2015, apontaram outros 44,6 bilhões de reais em prejuízo justificados por uma revisão dos ativos da estatal. Total das perdas reconhecidas, 50,8 bilhões. Da taxa contábil de 44,6 bilhões, aliás, 30,9 bilhões eram devidos à explosão de custos e perdas em obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, 21,8 bilhões de reais, e na refinaria Abreu e Lima, 9,1 bilhões de reais. Os dois empreendimentos, os maiores da companhia, foram tocados em grande parte por Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento, o Paulinho. Serviram para desvios bilionários do esquema de corrupção. Outros 2,8 bilhões de reais perdidos nas refinarias Premium e Premium 2, localizadas no Maranhão e no Ceará, idealizadas durante a administração Lula para agradar políticos aliados do governo. Após a evaporação de 2,8 bilhões de reais de investimentos das duas refinarias, obras faraônicas e mal projetadas tiveram os projetos cancelados. Na relação das maiores perdas ainda, a Petrobras listou o complexo petroquímico de Suape, 3 bilhões de reais. A aquisição dos campos de Cascade e Chinook, no Golfo do México, 4,2 bilhões de reais. E investimentos em campos de petróleo no Brasil, 4,1 bilhões de reais. Quase 90% dos prejuízos ocorreram na gestão de José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, como presidente da petroleira. A situação do caixa da Petrobras era ruim desde 2011 devido à decisão do governo Dilma Rousseff de impedir reajuste nos preços dos combustíveis para segurar a inflação. A companhia vendeu combustível a preços abaixo dos custos de importação. O déficit na saúde financeira da empresa foi acentuado pelo aumento das dívidas para explorar o pré-sal. A Lava Jato revelou manipulação de contratos e desvios de dinheiro público em projetos vinculados ao pré-sal. A dívida bruta da Petrobras encerrou 2014 em incríveis 351 bilhões de reais. A petroleira era a mais endividada do mundo. Aldemir Bendin, presidente da Petrobras, pediu desculpas em nome dos empregados da estatal, somando-me aos 86 mil empregados, estamos com sentimento de vergonha por tudo que a Petrobras vivenciou, pelos malfeitos que ocorreram, Para completar a cena teatral, a medida de austeridade, os recursos para a remuneração global dos 8 diretores da estatal baixaram em 2015 de 19,9 milhões para 17,9 milhões de reais. Em outras palavras, cada diretor não receberia mensalmente R$ 192.307,69, 13 pagamentos por ano, como previsto, e sim R$ 172.115,38, 13 pagamentos por ano. Uma pausa para a reflexão do leitor. De volta ao mundo dos bilhões. Fizeram uma conta de padeiro para chegar aos 6,2 bilhões de reais que admitiram foram jogados no ralo da corrupção. Aplicaram 3% sobre o valor dos contratos identificados. Segundo o texto do balanço, as informações disponíveis eram, de maneira geral, consistentes com relação à existência do esquema de pagamentos indevidos às empresas envolvidas, aos ex-empregados da Petrobras envolvidos, ao período durante o qual o esquema operou. A Petrobras listou as empresas do cartel e tratou de identificar contratos e aditivos assinados com elas. Chegou aos 6,2 bilhões de reais, levando em conta o negócio de 207 bilhões de reais. Calculou a propina carreada ao esquema, mas deixou de fora da estimativa os lucros exorbitantes das empresas que, em troca de financiar a corrupção, cobraram altas somas pelas obras contratadas. Os preços pagos pela Petrobras eram, afinal, próximos da variação de 20% acima do estipulado para orçamentos, dinheiro obtido com a anuência dos envolvidos que deveriam salvaguardar o interesse público. Como separar a corrupção da má gestão se esta é intencional e, na prática, financiada pelos corruptores? Ponto intrigante do balanço foi a divisão dos 6,2 bilhões de reais da corrupção entre as petroleiras, as diretorias, da Petrobras. A de abastecimento, pequena ante a de exploração e produção, que estava nas mãos do PT, era responsável por 3,4 bilhões desviados, ou quase 55% da corrupção apurada pelo balanço oficial. Não se fez menção à diretoria de serviços, cujos contratos perpassavam todas as diretorias da estatal. Para a gigantesca diretoria de exploração e produção, foram atribuídos 2 bilhões de reais do roubo, ou 32% do total. A diretoria de gás e energia, sob o comando de Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro, em parte do período examinado, couberam 700 milhões de reais, ou 11% da corrupção. Antecessor de Graça Foster na diretoria de gás e energia, Hildo Sauer, reclamou da falta de clareza do balanço e estranhou a ausência de responsabilidade da diretoria de serviços pela qual passavam todas as compras da companhia.
No caso dos 700 milhões de reais desviados da Diretoria de Gás e Energia, o jornal O Estado de São Paulo assinalou suspeitas nas obras do GasN, gasoduto da Integração Sudeste-Nordeste, um investimento de 8,8 bilhões de reais com sobrepreço de 1.800% no trecho entre Cacimbas, né, em Espírito Santo, e Catu, na Bahia, obra da gestão Graça Foster. Já o gasoduto Urucu-Manaus teve orçamento de 2,5 bilhões de reais em 2006 e foi concluído 3 anos depois, ainda no governo Lula, por 4,5 bilhões de reais. Outra do governo Lula, responsável por perdas de 872 milhões de reais. O acordo com a Bolívia, que levou a Petrobras a repassar em 2014 434 milhões de dólares à estatal boliviana YPFB por um suposto excedente energético do gás natural vendido ao Brasil. O tal gás rico não fora requisitado nem aproveitado pela Petrobras, mas o cobraram desde 2006, quando o presidente Evo Morales conquistou o poder. Morales, né? Aqui tá Moraes, Evo Morales, conquistou o poder. Na prática, graças ao acerto de Lula, a Petrobras pagaria 2 vezes pelo mesmo gás da Bolívia. Faxina uma lorota. O jurista Modesto Carvalhosa deixou de lado os detalhes, criticou a postura do governo federal ao atribuir à Petrobras a condição de vítima de um esquema de corrupção. O jurista escreveu no jornal O Estado de São Paulo em 7 de maio de 2015. Para ele, a estatal era protagonista do escândalo. Abre aspas. Sem ela, como agente principal do delito, não se teria desenvolvido a extensa rede de beneficiários que ilicitamente se apropriaram de recursos públicos nela alocados em capital e empréstimos. Fecha aspas. Modesto Carvalhosa salientou que, se sonegasse impostos, a petroleira seria processada por crime contra a ordem tributária. Se despejasse óleo no oceano, responderia por crime ambiental. Agora, quando entrega ilicitamente a empreiteiras e fornecedoras 6,2 bilhões de reais em seu caixa, ela é vítima. Do jurista, abre aspas, purgar a Petrobras não se dá com a confissão do desvio corruptivo publicado no balanço, mas pela condenação administrativa que elimina a situação atual de crime sem castigo e por isso sujeita a estatal uma infinidade de sanções jurídicas e econômicas internacionais que se tornarão permanentes no vácuo de uma pena local. Fecha aspas. Decisão do Departamento Jurídico da Petrobras, aliás, foi informada ao Conselho de Administração. Não havia provas nem elementos suficientes para processar o PT e cobrar na Justiça o ressarcimento de valores desviados ao caixa do partido por envolvimento no esquema de corrupção. Em tempos de crise, a Petrobras manifestou disposição de reduzir as dimensões do setor de comunicação para o qual trabalhavam 1.146 pessoas em 2015, talvez a maior equipe de jornalistas, publicitários, relações públicas, técnicos de segurança, de informação e outros apaniguados em uma só empresa, em todo o mundo. Detalhe, a multidão não cuidava da comunicação da BR Distribuidora e da Transpetro. As duas subsidiárias possuíam as suas próprias equipes. O exército de profissionais cuidava do relacionamento com a imprensa, divulgação das ações da companhia e definia patrocínios e propagandas. Só em 2014, a estatal gastou 1,7 bilhão de reais com assuntos institucionais e projetos culturais. No comando dos trabalhos, o sindicalista Wilson Santa Rosa, indicado pelo PT, tornou-se responsável por dar as cartas no setor em 2003, início do governo Lula. Ficou no cargo até fevereiro de 2015. Ex-ministro do Trabalho nos governos Lula e Dilma Rousseff, Carlos Lupe, do PDT do Rio de Janeiro, foi fascinado em dezembro de 2011, atingido por denúncias segundo as quais seus assessores achacavam organizações não governamentais para autorizar repasses de recursos federais. Carlos Lupe foi o 7º ministro a cair antes do final daquele primeiro ano de governo Dilma Rousseff. Na época, antes da eclosão do Petrolão, a presidente se vangloriava do rigor com que dizia tratar o interesse público. Bobagem. Com o tempo ficou claro que a política do chinelo não levaria a lugar algum. Afinal, Dilma Rousseff não se preocupava em desinfetar os encanamentos, contentando-se em matar as baratas que saíam pelo ralo e ficavam expostas à luz do dia. Os nomes nas páginas dos jornais. Tanto é assim que, em março de 2013, esquecido o caso, Carlos Lupe indicou o secretário-geral do PDT, Manuel Dias, para o mesmo cargo de ministro do Trabalho. Foi prontamente atendido por Dilma Rousseff. Em encontro com correligionários no Rio de Janeiro, em 23 de abril de 2015, Carlos Lupe afirmou, ao se referir à Petrobras, que o PT se esgotara. Abre aspas, a gente não acha que o PT inventou a corrupção, mas roubaram demais. Exageraram, né? O projeto deles virou projeto de poder pelo poder. Fecha aspas. Na ocasião, acrescentou alto e bom som. Abre aspas. A conversa com o PT, com o meu amigo Lula e com a presidente Dilma é qual o naco de poder que fica com cada um. Para mim, isso não basta.
Eu não quero um pedaço de chocolate para brincar como criança que adoça a boca. Eu quero ser sócio da fábrica, eu quero ajudar a fazer o chocolate, fecha aspas. As declarações de Lupe não provocaram um rompimento entre o PT e o PDT. Capítulo 27. BNDES, uma desonra. Empréstimos ao Odebrecht levaram a suspeita de que Lula agiu como intermediário. Numa tentativa de diminuir o desgaste provocado pelo Petrolão, o Partido dos Trabalhadores usou programa político em rede nacional de televisão e rádio para anunciar em 5 de maio de 2015 a expulsão de todos os filiados que, ao final dos recursos à justiça, fossem culpados de participar dos esquemas de corrupção. Parecia o óbvio, mas os gênios do marketing esqueceram-se de que José Dirceu, do PT de São Paulo, José Genuíno, do PT de São Paulo, e João Paulo Cunha, todos julgados e condenados pelo Supremo Tribunal Federal no escândalo do Mensalão, mantiveram suas filiações. O único expulso no caso, o tesoureiro Delúbio Soares, voltou a integrar a sigla após cumprir pena de prisão. Milhares de pessoas reagiram. Enquanto o programa político que Lula estrelou era exibido em todo o país, panelaços e buzinaços espalharam-se por várias cidades brasileiras. A revista Época foi dura. Taxou Lula como o lobista em chefe do Brasil. Relatou viagens do ex-presidente a Cuba, República Dominicana, Gana e Angola, custeadas pela construtora Norberto Odebrecht. A empresa mantinha negócios no exterior financiados por empréstimos bilionários no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico do Brasil e Social. Segundo os documentos obtidos pela revista, o BNDES financiou 1,6 bilhão de dólares em obras da Odebrecht em Gana e na República Dominicana após visitas de Lula aos dois países em viagens bancadas pela empreiteiras, abre aspas, são o segredo mais bem guardado da era petista, fecha aspas, afirmou a reportagem. No final de abril de 2015, o Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Brasília abriu uma investigação preliminar contra Lula. Suspeitava-se que o ex-presidente traficara influência em transações comerciais no exterior. Conforme Época, as obras financiadas com dinheiro do governo brasileiro em outros países teriam sido superfaturadas. Em outra frente, o jornalista João Santana, responsável pelo marketing político do PT, virou o alvo de investigação na Polícia Federal. Duas empresas dele injetaram no Brasil 16 milhões de dólares, provenientes de Angola, em 2012. Suspeitava-se, segundo o jornal Folha de São Paulo, que a quantia era oriunda de repasse de empreiteiras brasileiras com atuação na África. Os 16 milhões de dólares pagos à Polis Propaganda e Marketing por supostos serviços prestados à campanha eleitoral do presidente da Angola, José Eduardo dos Santos, teriam acertado as dívidas do PT com João Santana relacionadas à campanha do prefeito Fernando Haddad do PT de São Paulo em 2012. Em abril de 2015, em 30 de abril de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou as contas do PT de 2009. De acordo com a corte, a legenda usou o fundo partidário para quitar empréstimos simulados nos tempos do Mensalão em 2005. Os ministros pediram a devolução de 4,9 milhões de reais aos cofres públicos. Conforme apurado, 2,3 milhões de reais do fundo partidário saldaram o empréstimo junto ao Banco Rural. O STF o considerou uma operação para disfarçar desvio de dinheiro público e pagamento de propina com vista a obter apoio de parlamentares ao governo do PT. O partido tampouco conseguiu comprovar repasses a diretórios e despesas como passagens aéreas. Por isso teria de devolver 4,9 milhões de reais. O respeitável Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ministro do Desenvolvimento Agrário, concedeu entrevista sugerindo que a corrupção corroeu o partido por dentro. Patrus Ananias criticou o chamado PED, o processo de eleição direta responsável pela escolha do presidente do PT. O ministro concedeu entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, publicado em 3 de maio de 2015. Abre aspas. Acho muito ruim porque o partido levou para dentro essas práticas relacionadas com o uso e abuso do dinheiro do poder econômico nos processos eleitorais internos. Com o PED, houve práticas lesivas, inclusive com filiação em massa, disputa de eleitores, pessoas que vão votar sem ter nenhuma consciência com o que estão fazendo, fecha aspas. O partido se transformou num curral eleitoral? Em depoimento à CPI da Petrobras, Alberto Youssef reiterou que, no seu ver, o Palácio do Planalto sabia da corrupção. Ele depôs por 3 horas em 11 de maio de 2015. Explicou por que acreditava no envolvimento de Lula, Dilma Rousseff e de ex-ministros como Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, e Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo, e Ideli Salvati, do PT de Santa Catarina. Ideli Salvati. Youssef citou o diretor de abastecimento da Petrobras ligado ao Partido Progressista, o casal de ministros paranaenses, a agência de publicidade Murano Marketing Brasil e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia. Nas palavras do doleiro, abre aspas, primeiro que eu escutava isso do doutor Paulo Roberto Costa sempre quando havia uma discussão interna do partido dele. Depois o Paulo Bernardo, quando o ministro fez pedido ao Paulo Roberto Costa para que eu entregasse R$1 milhão para Gleice. E a questão de da Maruano, que foi resolvida a pedido do presidente José Sérgio Gabrielli. A opinião é minha, é meu sentimento. Agora, provas eu não tenho.
Segundo o doleiro, a Murano Marketing Brasil teria ameaçado dedurar a corrupção se não recebesse dinheiro por serviços supostamente prestados à Petrobras. Paulo Roberto Costa, o Paulinho, relatara que, ciente do caso, Lula determinou a José Sérgio Gabriel resolver o assunto. Depoimento, abre aspas. O Paulo Roberto Costa passou para que eu procurasse a Murano e outra agência para que pagasse, fecha aspas. E o CEF fez referência ao episódio ocorrido entre 2011 e 2012, após um racha no PP. Na ocasião, Paulinho lhe disse que dali em diante só reportaria quem o Palácio do Planalto determinasse. Abre aspas. O assunto foi conversado com Ideli e Gilberto Carvalho. Fecha aspas. É cada nome fudido, hein? Em depoimento à Justiça Federal no Paraná, Youssef afirmou que o Odebrecht pagou propina no Brasil. Quantias em dinheiro vivo teriam sido entregues no escritório do doleiro em São Paulo. Empresários da empreiteira e a doleira Nelson Mitsui Penas Kodama faziam os repasses. Com os valores desviados das obras da refinaria Abreu e Lima e do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Youssef usava contas no exterior emprestadas por Leonardo Meirelles para remessas ilegais a paraísos fiscais que beneficiavam agentes públicos e políticos. Durante o depoimento prestado em 29 de abril, o doleiro disse que movimentou entre 150 milhões e 180 milhões de dólares. Em troca, o esquema lhe proporcionou lucros de 7 milhões a 8 milhões de reais. Neste momento, o juiz Sérgio Moro o interrompeu. Somente isso mesmo, o senhor tem certeza? Youssef disse que era responsável pelo caixa 2 das empreiteiras OAS e UTC e citou a Camargo Correia, para a qual pagou comissões indevidas a terceiros e não foi ressarcido pelo dinheiro emprestado. Abre aspas. Paguei propina da Camargo do meu bolso e não recebi até hoje, fecha aspas. Ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, admitiu durante interrogatório à Justiça Federal do Paraná a existência do cartel de empresas na Petrobras. Ao mencionar obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, declarou, abre aspas, realmente havia combinação das empresas e eu participei das negociações, fecha aspas. 9 de ouros. Em depoimento no dia 4 de maio de 2015, Dalton Avancini detalhou que a Camargo Correia ficou com pequena parte do serviço no complexo petroquímico do Rio de Janeiro, pois já abocanhara 3,4 bilhões de reais na refinaria Abreu e Lima. As empresas organizavam-se e mandavam. As decisões sobre as obras eram tomadas em reuniões com Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correia, UTC Engenharia, Techint, Promon, Queiroz Galvão e Toyo Settle. Conforme Dalton Avancini, lideravam os encontros Márcio Faria, da Odebrecht, e Ricardo Pessoa, da UTC. No interrogatório histórico, Dalton Avancini confessou que todas as 9 empresas pagavam propina à diretoria de serviços, controlada pelo PT, e à diretoria de abastecimento nas mãos do PP, do delator. A informação que tínhamos era que isso era regra. O executivo admitiu o pagamento de 110 milhões de reais em propina entre 2007 e 2012. As comissões indevidas compensavam contratos nas refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e Henrique Lage, no interior de São Paulo. Da mesma forma que Dalton Avancini, Eduardo Ermelino Leite, ex-vice-presidente da Camargo Correia, fez acordo de delação premiada. Durante o depoimento, reconheceu que o cartel ampliava os ganhos das empreiteiras, abre aspas, um cenário de menos competitividade a um cenário favorável, fecha aspas. Eduardo Leite disse que não se considerava praticante de crimes, pois dava continuidade a algo já existente. Abre aspas. A gente achava que o criminoso estava do outro lado do balcão, fecha aspas. Em depoimento da Justiça Federal do Paraná, Paulo Roberto Costa afirmou em 28 de abril de 2015 que as maiores responsáveis pelo cartel eram a construtora Norberto Odebrecht e a UTC Engenharia, abre aspas. A partir da entrada de mais obras e mais empreendimentos, essas empresas começaram a me procurar e eu tomei conhecimento com maior detalhe dessa sistemática do cartel dentro da Petrobras, fecha aspas. Ao depor, Paulinho procurou desviar a culpa pela corrupção que recaía sobre ele e o ex-diretor de serviços, Renato Duque. Mirou a diretoria executiva da Petrobras como um todo, abre aspas. Vejo na imprensa às vezes que toda a responsabilidade é de Paulo Roberto Costa e de Renato Duque. Não é. A responsabilidade é da diretoria da Petrobras, porque a Petrobras tem uma diretoria. A responsabilidade é da diretoria que aprova isso tudo. Fecha aspas. Para o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, a Lava Jato abrira uma guerra contra a corrupção e a impunidade, abre aspas. As empresas simulavam um ambiente de competição, fraudavam esse ambiente e, em reuniões secretas, definiam quem iria ganhar a licitação e quais empresas participavam de qual licitação. Temos aí um ambiente fraudado com cartas marcadas, fecha aspas. Orçamentação. Tal qual um palavrão. Num círculo vicioso, integrantes do cartel cobravam vantagens indevidas de empresas associadas. Foi o que aconteceu com a Metasa Indústria Metalúrgica de Marau, em Rio Grande do Sul. Para obter uma obra de 110 milhões de reais, no porto de Suape, em Pernambuco, teve de pagar 6 milhões de reais a Camargo Correia. Os executivos Antônio Roso e José Eliseu Verzoni, não sei, prestaram informações sobre a maracutaia. A quebra de sigilo da MO Consultoria, usada por Alberto Youssef, identificou 2 depósitos no valor de 2,8 milhões de reais, provenientes da Metasa. Os 2 executivos alegaram desconhecer que os repasses eram propina,
pois haviam recebido a informação de que o custo obrigatório se vinculava à orçamentação e precificação da obra. A fim de ressarcir os cofres públicos com dinheiro subtraído da Petrobras, a Justiça Federal determinou bloqueios de 241 milhões de reais da Camargo Corrêa e de 302 milhões da Galvão Engenharia. Em mais uma sentença proporcionada pela Lava Jato, Alberto Youssef, o doleiro Carlos Habib Chater, dono do posto da Torre em Brasília, Ediel Viana da Silva, funcionário de Chater, e o advogado Carlos Alberto Pereira da Costa foram condenados por lavagem de dinheiro ocorrida em 2008. O então deputado José Janene, do PP do Paraná, morto em 2010, teria usado o serviço dos quatro para lavar dinheiro sujo por meio da indústria do NEL, de Londrina, Paraná. Aplicou 1,1 milhão de reais, mas o proprietário Hermes Magnus desconfiou da origem da quantia e enviou e-mails anônimos à Polícia Federal. O 1,1 milhão de reais fazia parte de 4,1 milhões de reais repassados por Marcos Valério de Souza a Janene durante o escândalo do Mensalão. O dinheiro engordou a CSA, empresa utilizada pelo ex-deputado e por Alberto Youssef. De lá foi para a Dunel, como forma de ocultar e dissimular a origem ilícita de recursos, de acordo com os procuradores. A colaboração de Magnus fez nascer a Lava Jato. Sérgio Moro determinou em 6 de maio de 2015 uma indenização de R$ 1 milhão aos donos da Dunel. Já as condenações dos envolvidos variaram da prestação de serviço à comunidade, com pagamento de multas a 5 anos de prisão. A Polícia Federal indiciou os ex-deputados André Vargas, ex-PT do Paraná, Luiz Argolo, ex-SD da Bahia, Pedro Corrêa, PP de Pernambuco, e sua filha Aline Corrêa, do PP de São Paulo, por corrupção, fraude a licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Youssef foi citado em 5 dos 7 inquéritos relativos aos 4 políticos, todos denunciados à Justiça Federal do Paraná. No total, 30 pessoas foram indiciadas em 11 de maio de 2015. Entre elas estavam Pedro Paulo Leoni Ramos, o PP, e Leonardo Meirelles, os dois ligados à suposta tentativa de fraudar a partir do laboratório Labog. O publicitário Ricardo Hoffman, da agência Borg Lowe, foi denunciado por participar do repasse ilegal de 1,1 milhão de reais a André Vargas. Milton Vargas e Leon Vargas, irmãos de André Vargas, também foram investigados. Da mesma forma, Fábio Corrêa, filho do ex-deputado Pedro Corrêa, que presidiu o PP. A família Corrêa sofreu denúncia por embolsar propina no esquema da Petrobras. Rafael Ângulo Lopes, que atuava como braço direito de Alberto Youssef, era um dos 30 indiciados. Presenciava políticos no escritório do doleiro desde 2008. Buscavam dinheiro guardado no cofre da empresa. Explicou que a identificação de políticos com a inscrição BAND, a abreviação de bandidos, foi uma sugestão de Youssef para organizar a relação de beneficiários numa planilha de pagamento da propina do relatório da PF, Em razão disso, o declarante abreviou o termo como forma de se recordar dos políticos e passou a utilizar a expressão BAND, fecha aspas. Antes de repassar as quantias em envelopes e sacolas, Rafael Ângulo Lopes as transportava em meiões, como os usados por jogadores de futebol. Luiz Argolo era próximo de Youssef. Conforme os investigadores da Lava Jato, os dois se tratavam como amor e bebê. O ex-deputado solicitou 40 passagens pagas pela Câmara dos Deputados no valor de R$55 mil para visitar o doleiro em São Paulo, do procurador Paulo Galvão. O valor não é tão expressivo, mas moralmente é muito relevante. Após mais de 5 meses de prisão, o STF livrou da cadeia em 28 de abril de 2015 o empresário Ricardo Pessoa, presidente e licenciado da UTC, coordenador do clube de empreiteiras acusado de fraudar contratos da Petrobras. Ele era investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Desabou em choro ao saber que iria para casa. Ao analisar o pedido de habeas corpus do Executivo, o relator do caso, ministro Teori Zavascki, considerou não existir comprovação de que o empreiteiro pudesse fugir ou interferir nas investigações. Com base nisso, o STF decidiu soltá-lo, com mais 8 empresários presos preventivamente. Em 6 de maio, Zavascki estendeu o benefício da prisão domiciliar a Dario de Queiroz Galvão Filho, presidente da Queiroz Galvão. Memória. Ao votar favoravelmente aos embargos infringentes durante o julgamento do Mensalão, Teori Zavascki livrou os petistas José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares do crime de formação de quadrilha. Além de Ricardo Pessoa, foram para a prisão domiciliar e usariam tornozeleiras eletrônicas para não fugir os seguintes executivos: José Aldemário Pinheiro Filho, José Ricardo Nogueira Breguiroli, Agenor Franklin Magalhães Medeiros,
e Matheus Coutinho de Sá Oliveira, da OAS, João Ricardo Auler, da Camargo Correia, Ayrton Medeiros Fonseca, da Galvão Engenharia, Sérgio Cunha Mendes, da Mendes Júnior, Gerson de Mello Almada, da Engevix, e o mencionado Dario de Queiroz Galvão Filho. Proibidos de manter contato com outros investigados, deveriam ficar afastados dos comandos das empresas. Receberam determinação para se apresentar à justiça a cada 15 dias e comparecer aos chamamentos relacionados aos processos que respondiam. Entregaram os passaportes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, manifestou-se contra a liberdade de Ricardo Pessoa. Para ele, o Executivo foi o principal responsável por desenvolver o mecanismo e a forma de atuar da empresa ao longo dos anos, baseando-se na formação de cartel e na corrupção de funcionários públicos. Do parecer de Rodrigo Janot, a teoria Savasky, não há como assegurar que seu afastamento irá realmente impedir que continuem as mesmas práticas delitivas. A revista Veja levantou uma suposta proximidade entre o presidente da OAS, José Aldemar Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro e o ministro do STF, José Antônio Dias Toffoli, que votou a favor da prisão domiciliar dos 10 executivos presos no Paraná. Léo Pinheiro trocara mensagem com Benedito Gonçalves, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, em 13 de novembro de 2014. Pouco antes de ser preso, ambos combinaram de ir ao aniversário de Dias Toffoli na comemoração. Que ocorreria 2 dias depois. Em outra mensagem de e-mail interceptada, um funcionário da OAS informava Léo Pinheiro em novembro de 2012 sobre a proximidade do aniversário de Dias Toffoli. Escreveu assim, abre aspas, aniversário de Toffoli, dia 15. Gosta de um bom whisky, fecha aspas. Minha empresa, meu quinhão. Em prisão domiciliar, Ricardo Pessoa negociou o acordo de delação premiada. O dono da UTC relatou a procuradores a doação de 7,5 milhões de reais à reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Temia na época que, se não o fizesse, sairia prejudicado em negócio da Petrobras. Tratou da contribuição com o tesoureiro da campanha, Edinho Silva, do PT de São Paulo, nomeado depois ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A reunião com Edinho Silva atendia a pedido de João Vacari Neto, tesoureiro do partido. As doações foram oficiais, 2 realizadas em agosto e 1 em outubro de 2014. Embora supostamente legais, Ricardo Pessoa expôs a pressão que o obrigou a entregar o dinheiro. Do depoimento aos procuradores, detalhou outras operações financeiras em benefício de políticos, todas ilegais. Em 2006, contribuiu clandestinamente para a campanha da reeleição de Lula. Despachou 2,4 milhões de reais em dinheiro vivo ao Comitê Eleitoral do Presidente da República. Outros 2,4 milhões de reais de caixa dos 2 ajudaram a pagar despesas eleitorais de Fernando Haddad do PT em 2012. Ele conseguiu eleger-se prefeito de São Paulo. O dinheiro, uma solicitação de João Vacari Neto, quitou dívidas da campanha junto a uma gráfica. Alberto Youssef intermediou a transação. Ricardo Pessoa informou a transferência de 3,1 milhões de reais à JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu, do PT de São Paulo, entre 2012 e 2014. O período abrange o tempo em que o ex-ministro ficou preso. Com os outros, os repasses foram descontados na conta bancária mantida entre a UTC e João Vacari Neto por conta dos contratos com a Petrobras. Conforme Ricardo Pessoa, o contrato com Dirceu previa certa prospecção de negócios no Peru, mas a maior parte do dinheiro serviu para atender o pedido de ajuda financeira à família do ex-ministro que estava na cadeia. O último citado, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, foi ministro de Minas e Energia. Recebeu R$1 milhão durante o primeiro governo de Dilma Rousseff para não criar dificuldades nas obras da usina nuclear de Angra 3, um contrato de 2,9 bilhões de reais com participação da UTC. A estatal eletronuclear, responsável pelas obras, subordinava-se ao ministro Edson Lobão. Além da UTC, a engenharia faziam parte do consórcio contratado às empreiteiras Norberto Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Correia, todas investigadas pela Lava Jato. O dono da UTC assinou o acordo de delação premiada na Procuradoria-Geral da República em 13 de maio de 2015. Ele pagaria a multa de 50 milhões de reais. Como as demais empresas investigadas pela Lava Jato, a UTC passava por grave crise. Impedida de participar de licitações da Petrobras, acumulava dificuldades para obter financiamentos e pagar dívidas. Em 6 meses, demitira 15 mil de seus 30 mil funcionários, metade de seus funcionários. Tentava desfazer-se de negócios, abriu mão de metade da sede em São Paulo para economizar. Ricardo Pessoa tornou-se dono da UTC, uma pequena empreiteira no final dos anos 90. Transformou-se numa das maiores fornecedoras da Petrobras durante a era Lula. Entre 2006 e 2014 fez doações legais ao PT em valores não atualizados de 22,3 milhões de reais. A OAS decidiu não entregar à Justiça Federal cópias de contratos firmados com a JD Assessoria e Consultoria de José Dirceu. Não colaboraria com o juiz Sérgio Moro.
de seu aliás fecharam as portas da JD, com a qual obteve receitas brutas de 39,1 milhões de reais entre 2006 e 2013. Da quantia, 10 milhões de reais vieram de empreiteiras investigadas por desvios na Petrobras. Outra empresa que deu o que falar foi a Projeto Consultoria do ex-ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo. Embolsou 24 milhões de reais entre 2008 e 2011. No rol das investigadas, a Unipar Carbocloro injetou 1,7 milhão de reais na Projeto Consultoria, em parcelas que variaram de 30 mil a 50 mil reais. A Petroquímica caiu no radar da Lava Jato suspeita de repassar 812 mil reais à MO Consultoria e 175 mil reais à RCI Software, controladas por Youssef. A Polícia Federal detectou vários pagamentos da Unipar à Projeto Consultoria em 2009, quando o ex-ministro exercia mandato de deputado federal. A Unipar tentava desfazer uma sociedade com a Petrobras na empresa Quator, criada 2 anos antes. A dissolução foi concretizada. A Braskem, ligada ao Odebrecht, adquiriu participação da Unipar na Quator. Em delação premiada, Youssef contou que a criação da Quator foi intermediada pelo deputado José Janene, do PP do Paraná. Paulo Roberto Costa recebeu parte da comissão pelo negócio. 18 milhões de reais deveriam seguir a Janene. A história já foi contada aqui. O ex-ministro Mário Negromonte, do PP da Bahia, intrometeu-se na transação, embolsou 2 milhões de reais e deu 1,5 milhão de reais ao deputado. Furioso, Janene conseguiria 9 milhões de reais da Unipar. Durante interrogatório na Justiça Federal do Paraná, Sérgio Cunha Mendes, ex-vice-presidente da Mendes Júnior, afirmou que a empreiteira deu 8 milhões de reais a Alberto Youssef. Os pagamentos parcelados foram justificados por contratos simulados junto às empresas GVFD Investimentos e à empreiteira Rigidez. Segundo o executivo, os repasses eram fruto de extorsão do doleiro, que agia sob ordens de Paulinho. A qualidade de ser razoável. Em depoimento à CPI da Petrobras, Paulinho falou da aspiração de ser diretor da Petrobras. Para isso, precisava de um padrinho político, abre aspas. Eu, como engenheiro, tinha sonhos de chegar à diretoria. Obviamente sabia que ia ter problemas, não sabia a extensão do problema. Na primeira conversa que eu tive com o deputado José Janene, ele falou, nós vamos te apoiar e você vai ajudar o partido, fecha aspas. O ex-diretor de abastecimento foi ouvido em Brasília em 5 de maio de 2015. Já cumpria prisão domiciliar. Abre aspas. Trabalhei na empresa por 35 anos, até eu receber o primeiro contato político, porque eu trabalhei 27 anos em vários órgãos da Petrobras, galgando várias posições da companhia e nunca precisei de apoio político para realizar minha trajetória. Foi por minha capacidade que eu alcancei os vários postos que eu tive na empresa. Infelizmente, para chegar à diretoria da Petrobras, não se chega sem apoio político, e eu tive a infelicidade de aceitar esse apoio político para alcançar o cargo de diretor da Petrobras, e a partir desse momento, aconteceu tudo o que aconteceu. Fecha aspas. Paulo Roberto Costa ouviu de mais de um empresário que as doações das empresas eram recuperadas no futuro. Do depoimento, abre aspas. Isso remonta àquilo que no mundo empresarial se fala muito. Não existe almoço de graça. Porque uma empresa de capital privado ou com ações na bolsa vai doar 10 milhões, 20 milhões para uma campanha eleitoral. Por quê? Qual o motivo? Que a população brasileira coloque isso com muita clareza da cabeça. Por que uma empresa vai doar 20 milhões para uma campanha se ela não tiver algum motivo na frente para cobrar isso? O ex-diretor participou de reuniões da Petrobras para discutir preços de orçamentos e a aprovação de aditivos. Afirmou à CPI que as decisões sobre os gastos dependiam de toda a diretoria executiva. Quem aprovou todos foi a diretoria executiva da Petrobras. Está errado? Vossas Excelências responsabilizem a diretoria da Petrobras toda, porque não foi uma pessoa só que aprovou. Fecha aspas. Paulinho contou que o convidaram para o casamento da filha da Dilma Rousseff, mas salientou jamais ter conversado com a presidente sobre corrupção da Petrobras. Segundo ele, a Lava Jato tinha de aprofundar as investigações relacionadas à diretoria de exploração e produção, a maior da Petrobras, controlada pelo PT. A direção sabia da existência do cartel. Abre aspas. Sabíamos do cartel? Sabíamos. Não tomamos nenhuma ação? Não tomamos nenhuma ação. Aí que nós erramos. Fecha aspas. Em documento enviado ao juiz Sérgio Moro, a Petrobras relacionou 1.800 visitas à sede da estatal de 10 pessoas investigadas no esquema de corrupção. O ex-gerente Pedro Barusco citou os nomes em delação premiada. Os operadores teriam ido à petroleira para conversar com Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Nestor Severo, Jorge Luiz Zelada, Hildo Sauer, Glauco Legatti, Maria das Graças Foster e José Sérgio Gabrielli. Zuiz Kornick, investigado como operador do estaleiro Keppel FELS, esteve mais vezes na petroleira. Entre 2006 e 2014, visitou Renato Duque, Pedro Barusco, José Sérgio Gabrielli e Maria das Graças Foster em 490 ocasiões.
Graça Foster também recebeu as visitas de Augusto Amorim Costa, suspeito de ser operador financeiro da Queiroz Galvão, e de César Roberto Santos Oliveira, da GDK, a empresa que deu um automóvel de mimo ao então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, em 2005. A gravação de uma reunião deu o que falar. Presidente do Conselho de Administração, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, aliou-se à presidente da Petrobras, Graça Foster, para impedir a demissão do presidente da Transpetro, Sérgio Machado, apadrinhado do senador Renan Calheiros, do PMDB da Alagoas. Machado era acusado de participar do esquema de corrupção. A reunião ocorreu em 31 de outubro de 2014. Analisava o trabalho da PricewaterhouseCoopers, responsável pela auditoria financeira da Petrobras. A empresa exigiu o afastamento de Sérgio Machado, suspeito de entregar R$500 mil de propina a Paulo Roberto Costa. Guido Mantega e Graça Foster defenderam o adiamento da demissão. De Guido Mantega, abre aspas, não me parece que seja necessário isso. Eu posso tentar resolver isso segunda, terça, quarta-feira, fecha aspas. O conselheiro Silvio Senedino refutou Guido Mantega, abre aspas. Vou dizer uma coisa aqui que o presidente não vai gostar. Eu acho que isso é porque, primeiro, tem de pedir autorização ao Renan Calheiros. Se a gente não tem poder aqui para tirar uma pessoa que está complicando a situação da Petrobras, quem é que manda nessa empresa? Fecha aspas. Sérgio Quintela, outro conselheiro, posicionou-se a favor do afastamento de Machado. Mantega propôs conceder férias ao presidente da Transpetro. Abre aspas. Temos de fazer as coisas de forma razoável. Vamos acolher todas as acusações que foram feitas? Fecha aspas. Sérgio Machado só deixou a Transpetro mais de 3 meses depois. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui então, tá? Na próxima leitura que eu fizer, né, do livro, eu vou começar pelo capítulo 28º, chamado Areia Movediça. E eu vou finalizar, deixe-me ver. Vou ler até... vamos ver, peraí. Até a página 310, tá? 310, chamada... Aí, no capítulo 32º, chamado Mãos que Mexem Cordéis, tá? Eu vou separar aqui, tá? Então depois eu continuo a leitura do livro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe esses vídeos, ative o sino das notificações para vocês não perderem aí nenhum vídeo, né, das leituras que eu estou fazendo. E é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.